estúdio o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, foi reeleito para mais um mandato nas últimas eleições. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Bom dia, Luiz Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação poder participar com vocês aqui desse espaço tradicional, um espaço de debate, de diálogo, de boa informação. Deputado, nós estamos num momento de transição, um momento importante aí, né, de um governo para outro. Sai o governo de Jair Bolsonaro, entra o governo, retorna, né, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o senhor está vendo esse momento agora dessa transição? Um momento de muito desafio, Luiz Geraldo, muito desafio, primeiro pelas necessidades que a sociedade brasileira hoje tem. Eu diria a você que mais do que o desafio de poder garantir políticas públicas na área da saúde, na área da educação, da cultura, do esporte, do lazer, da infraestrutura, enfim, meio ambiente, em todas as áreas de atuação, para podermos melhorar a vida do nosso povo, para garantir dignidade e cidadania para o povo brasileiro, eu diria a você que o grande desafio deste próximo governo é colocar a política no lugar que ela precisa estar. Retomar a política para o seu habitat natural. Política, infelizmente, no último período, foi um espaço de incentivo à violência, ao preconceito, à intolerância, ao ódio. E política não é para isso, é pelo contrário. A política existe justamente para evitar o confronto físico, para evitar você fazer a disputa do tudo ou nada. Política é espaço de diálogo, de mediação, de construção coletiva, e nós precisamos fazer isso no próximo período, e vejo que esse é o grande desafio da política brasileira nos próximos 4 anos. O senhor falou de diálogo, né? Inclusive, recentemente, em entrevista à coluna Giro do Jornal Popular, o senhor se disse disposto a ajudar a abertura de um diálogo do atual governador Ronaldo Caiado, reeleito também, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Já houve alguma conversa de vocês dois nesse sentido? Sim, vamos continuar esse diálogo, porque esse é, eu diria, a tarefa e a minha obrigação como deputado federal. Às vezes isso causa estranheza, sabe por quê? Porque infelizmente a política ela resvalou para um outro caminho, onde às vezes você, por ter diferenças partidárias, diferenças eleitorais, você depois torce para as coisas darem errado. Não, eu tenho responsabilidade como deputado federal de servir ao Estado de Goiás. Tenho responsabilidade de dialogar com o governo de Goiás, independente de quem seja, de qual partido seja, e se me apoia ou não. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Então nós precisamos ter essa postura política, Luiz Geraldo, de tolerância, de respeito a quem pensa diferente. Com toda certeza, tem muitas coisas que às vezes eu penso diferente do governo do Estado, mas isso não me impede de ajudar o Estado de Goiás e de poder ter algumas ações de parcerias naquilo que o Estado de Goiás precisar do meu trabalho como parlamentar. Até uma pergunta que tem sido feita é exatamente nesse sentido. Ronaldo Caiado apoiou o candidato de oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é um impeditivo? Pois é, aí poderia parecer o seguinte: mas que absurdo, o governador ele apoiou um outro candidato, agora vocês vão dialogar com ele, vão ajudar o Estado? Claro, por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade. E isso não me impede de poder ter divergência com ele e ter disputas de espaços políticos, eleitorais. Isso é normal, isso faz parte da democracia. Infelizmente, Luiz Geraldo, no último período no Brasil, você pensar diferente passou a ser uma coisa impensável e impossível. Quer dizer, você é atacado na rua porque você manifesta o apoio, porque você tem um adesivo no carro, porque você fala que é de um lado, o outro te agride, te xinga. Isso é absurdo. Isso não faz parte nem da índole do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo cordato, um povo de diálogo, de irreverente, e nós queremos e precisamos dar o exemplo. Então esse gesto meu, e não é com o governo do Estado, são com as prefeituras municipais. Eu sou um deputado federal municipalista, trabalho nos 246 municípios do Estado de Goiás, prefeitos que não são do Partido dos Trabalhadores, e eu não me preocupo em saber se o prefeito é do partido A, B ou C para ajudar o município. É essa política que nós precisamos colocar como supremacia no Brasil. Então eu vejo que o desafio para o próximo período, o desafio para o presidente Lula, ele já está fazendo muito bem isso na transição, é demonstrar a sua capacidade de diálogo e o seu respeito com aqueles que pensam diferente. É assim que a gente precisa trabalhar.
Nós estamos conversando com o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, em relação aqui às conversas locais, a gente sabe que tem muitas indicações locais, superintendências, né, de vários órgãos aí. Como é que estão as conversas com os partidos que deram sustentação à eleição de Lula para indicações, para esses cargos que existem localmente? Esse trabalho de transição, ele é um trabalho lento, Luiz Geraldo. A experiência nossa ao longo dos tempos, de vários governos que nós montamos, a gente sabe que às vezes, apesar da expectativa, o pessoal quer de um resultado imediato, mas nós temos um desafio até o dia 1º de janeiro, que é o dia da posse do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Nós temos o desafio de contribuir para a montagem dos ministérios. Então, o presidente Lula está fazendo essa formatação dos ministérios em Brasília e quer até o dia 1º de janeiro ter já não apenas formatados os ministérios que nós teremos para o próximo período, mas as indicações feitas pelos partidos que venham a apoiá-lo. Isso ainda está em construção. Nós estamos construindo, dialogando para que haja governabilidade, para que tenha uma estabilidade política no Congresso Nacional, para que o presidente Lula possa cumprir as expectativas que o povo brasileiro depositou nele. Esse trabalho, Luiz Geraldo, está sendo feito em Brasília, no diálogo com os partidos, e está avançando muito bem. Lula chegou em Brasília agora, fica essa semana toda e com isso quer avançar mais ainda nessa montagem dos ministérios. A partir do dia 1º de janeiro vai ser a montagem do segundo, terceiro escalão em Brasília ainda, porque cada ministro que for indicado para uma área, ele vai fazer essa montagem, levando em conta o seu partido, a gente não sabe qual o partido que vai estar em tal ministério, e eu diria a você que lá, pela experiência que a gente tem, vai ser lá para abril, para maio, que nos estados nós teremos essa conformação de ocupação de espaços nas diretorias, nas superintendências, nas áreas. E aí, como será feito isso? É só depois de a gente saber com quais bancadas que nós vamos contar no apoiamento ao governo federal. É natural que aqueles partidos que vão estar dando a estabilidade política, garantindo a governabilidade para o governo em Brasília, vai ter oportunidade de participar ativamente desse governo, indicando também pessoas que possam contribuir na efetivação das políticas públicas que nós queremos no estado de Goiás. PEC da transição. Ficou acordado para essa semana já o início, né, da tramitação no Senado. O senhor acredita que com as conversas que foram feitas, ela deve seguir seu fluxo e ser aprovada rapidamente, como espera o governo? Você lembrou bem um outro desafio. Você citou bem, o primeiro desafio é essa montagem, é a montagem do governo, mas ao mesmo tempo, e aí é um desafio de responsabilidade, inclusive maior de quem é parlamentar já hoje, como eu sou, é um desafio dos deputados e senadores que estão em Brasília nessa legislatura, de criar as condições orçamentárias para que o próximo governo se estabeleça e tenha condição de trabalhar. Por exemplo, por que essa PEC da transição ela está tão falada? Ela está falada, essa PEC da transição não é uma matéria do governo Lula, é do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional uma peça orçamentária que não prevê o pagamento do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil. É dito hoje que no próximo governo será o Bolsa Família. Então, é responsabilidade nossa buscar uma forma de ter o recurso, porque senão chega 1º de janeiro e não tem condição. Apesar que foi um compromisso de campanha não apenas do presidente Lula, foi um compromisso de campanha do próprio presidente atual. Mas ele não colocou na peça orçamentária que foi encaminhada ao Congresso. Então, cabe ao Congresso Nacional buscar uma solução. E a solução que foi pensada é a PEC da transição, que permite tirar do teto de gastos os investimentos na área do Bolsa Família. E é isso que nós estamos trabalhando. Eu diria a você que esta articulação política ela avançou bastante no Senado e avançou bastante na Câmara dos Deputados. Já foi protocolado no Senado, já deve ser votado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também já teve votação, para que na próxima semana seja encaminhada à Câmara dos Deputados e nós tenhamos condição de fechar a nossa agenda parlamentar em Brasília com uma votação positiva e criando as condições orçamentárias para já em janeiro nós podermos garantir o Bolsa Família atendendo milhões de famílias do nosso país.
também apertada aqui, deputado, mas eu queria que o senhor respondesse o Euclides, do setor oeste. Ele quer saber se vai ser cobrado na Procuradoria-Geral da União sobre os andamentos dos processos da CPI da Covid, diante das acusações que foram feitas no final aí da CPI. Com toda certeza, isso independente de governo, nós temos que cobrar, porque a população brasileira tem direito de saber e tem direito de responsabilizar aqueles que foram omissos num momento tão cruel que nós vivemos no nosso país. Deputado, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Boas festas agora de fim de ano e, claro, sucesso no seu novo mandato, né, conseguido aí nas urnas na eleição de outubro. Sucesso. Tá, um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Muito obrigado. Deputado federal Rubens Ottoni aqui conosco no estúdio, conversando aqui sobre esse momento de transição importante para todo o país e, claro, também para o estado de Goiás. 9h47. CBN Goiânia.